E aí, pessoal, tudo bom? Então, antes da gente continuar na matéria, né? A gente vai então ver as distribuições quânticas, distribuição de energia quântica, né? A gente vai dar uma passada aqui pela distribuição de Boltzmann, porque a gente vai usar ela como ponto de partida para encontrar as distribuições quânticas, ok? Eu vou mandar um texto para vocês mais resumido sobre isso, além da aula, mas boa parte disso aqui vocês encontram no iceberg, no apêndice C, tá bom? E no próprio texto também do iceberg vocês encontram alguma coisa. Muito bem, a gente parte então considerando aí um sistema, um grande sistema em equilíbrio, tá? Esse sistema pode ser um sistema de partículas fundamentais, como a gente vai fazer no caso das estrelas, né? Ou pode ser também um sistema de moléculas, moléculas de um gás normal. Ou a gente pode considerar isso de forma mais genérica como um grande número de entes físicos. A questão a respeito deles é que eles vão estar em equilíbrio térmico. Essa é a nossa primeira consideração, né? Então eles estão em equilíbrio térmico, vamos colocar aí a uma temperatura T. Tá bom? Agora, para eles estarem em equilíbrio térmico, tem que ser possível que eles trocarem energia entre si, cada um dos entes, né? Cada uma das partículas. Porque é somente trocando energia entre si que dois objetos, né? Mesmo objetos aí do dia a dia que a gente vai considerando, por exemplo, uma xícara de café e o ar ao redor, eles, para a xícara de café entrar em equilíbrio térmico com o ar ao redor, ela tem que trocar energia com esse ar, né? Senão não chegaria ao equilíbrio. Daí então a gente vai considerar que o valor da energia de cada um desses entes físicos pode flutuar em torno de uma média, que a gente vai chamar então de epsilon barra. Então é a nossa energia média, em torno da qual a energia dos entes ali vai flutuar. Daí é claro que a energia disponível em um sistema, estou falando de sistema macro, depende da temperatura, certo? Então a energia média de cada um desses entes, no final das contas, também depende da temperatura. Então epsilon barra tem que ser função da temperatura T. Muito bem, para descobrir então como que acontece a partição de energia aí entre cada um desses entes no nosso sistema, vamos considerar aí, vamos simplificar. Lembra que a gente está no clássico aqui, né? A gente está analisando um sistema clássico, então não tem restrição aí quanto à energia, né, de cada um desses entes, do sentido de que pode ser contínuo, né? Não são pacotes de energia como é na quântica. Mas aqui, então, apenas para simplificar o nosso trabalho, a gente vai considerar que a energia de cada ente está restrita a um valor inteiro, um pequeno pacote de energia, né? O epsilon de cada um dos entes pode ser 0, pode ser delta epsilon, 2 delta epsilon, 3, né? E assim por diante, ou seja, pode ser algum valor n delta epsilon, onde n pode ser 0, 1, 2 e assim por diante. Então a gente vai restringir aí a energia de cada um desses entes. Um ente pode ter 2 delta epsilon, 3 delta epsilon, é sempre um multiplicador aí desse valor mínimo que é delta epsilon. É claro que daí no fim a gente vai fazer isso aí tender a 0. E daí a gente vai para o contínuo. Muito bem, como exemplo, vamos considerar aí 4 partículas. Okay? Então, 4 partículas. E vamos dizer aí que tem uma energia total no meu sistema, né? Energia total é igual a 3 delta epsilon. É isso que tem para particionar entre as partículas, tá? No fim, é claro, a gente pode generalizar isso para qualquer quantidade de energia total no sistema.
Aí, como essas quatro partículas aqui podem trocar energia entre si, todas as possíveis divisões dessa quantidade 3 delta epsilon podem ocorrer. Então, vamos dizer que assim, nós temos então aqui, vamos pensar em caixas, cada partícula aí pode ter essas quantidades de energia aqui, né? Uma partícula pode ter 0, pode ter delta epsilon, 2 delta epsilon e assim por diante. E cada uma das formas de dividir essa energia, nós vamos chamar aí pelo rótulo 1, I igual a 1, ou 2, ou 3. Então, cada forma de dividir a energia entre as partículas, a gente vai chamar por um rótulo. Isso aqui também pode ser chamado de macroestado. Então lembra, a gente tem quanto de energia? A gente tem 3 delta epsilon no máximo de energia. E a gente tem 4 partículas. Então, por exemplo, uma divisão possível é colocar 3 partículas com 0 energia no estado fundamental e uma partícula com 3 delta epsilon. Portanto, o sistema tem 3 delta epsilon de energia total, o que está correto. Okay? Então, esse aí é o nosso macroestado 1. Tá? Ou o rótulo da divisão, né? O modo de dividir a energia. A outra possibilidade, por exemplo, é você deixar 2 partículas com 0 energia e daí você dá delta epsilon para uma partícula e para uma outra partícula você dá 2 delta epsilon. Então, de novo, você tem 3 delta epsilon no total. E daí você tem a outra possibilidade, você deixar uma partícula com 0 energia, né, e 3, cada uma delas com 1 delta E de energia. Então, de novo, você tem o total aí, 3 delta epsilon, e daí está correto. Muito bem, só que daí tem uma outra questão aqui, que a gente vai chamar aí de número de estados degenerados ou microestados. O que são estados degenerados? São aquelas mudanças que você pode fazer no sistema que leva o sistema, na verdade, não mudar. Por exemplo, se eu pegar essa partícula que está aqui, com 3 delta E, né, delta epsilon, jogo ela lá com 0, e agora eu pego aquela outra partícula que está ali e jogo no 3 delta epsilon, na verdade, deu o mesmo estado, certo? Eu poderia rotular as partículas, né? Por exemplo, de A, B, C, D, e daí eu boto a A com 3 delta epsilon e as outras com 0. Ou eu coloco a B com 3 delta epsilon e as outras com 0. Certo? A regra aqui é o seguinte, é que do jeito que eu fiz aqui, o que acontece? Eu posso diferenciar partículas que têm energia diferente, né? Mas eu não posso diferenciar partículas que estão com a mesma energia. Por exemplo, aqui pra gente, essa partícula aqui é indistinguível dessa. Como é que eu sei? Se eu trocar as duas de posição, né, aqui, não faz a menor diferença. Por quê? Porque as duas continuam tendo energia zero, certo? Agora, na forma clássica de se ver, se eu pego essa partícula que está aqui com 3 delta epsilon, ela é diferente dessa partícula que está aqui. Então eu posso trocar as duas e isso é um microestado diferente. Okay? É um microestado diferente, mas degenerado, porque tem a mesma energia e no final das contas a configuração é a mesma. Tá? Então quantas possibilidades eu tenho aqui? Se eu tenho 4 partículas, eu posso colocar qualquer uma das 4 aqui, nesse estado, né, e as 3 lá no outro. Então pensa aí, eu tenho a partícula A, coloco ela aqui, todas as outras 3 lá. Ou eu tenho a B, coloco aqui todas as outras 3 com 0. E assim por diante. Portanto, eu tenho quanto? Eu tenho 4 possibilidades de fazer isso, de fazer essa troca. Eu posso colocar qualquer uma das 4 aqui, que pode ser diferenciada, e as outras lá em 0, que daí não são diferenciadas. E agora o próximo estado. No próximo estado eu posso colocar escolher entre 4 partículas e colocar aqui no estado com energia igual a delta E, delta epsilon, e daí me sobra o quê? Me sobra 3 para colocar aqui.
Então, quantos microestados eu tenho? Quantos estados degenerados eu tenho? Eu tenho agora 12 estados, né? 4 naquele primeiro, no box lá de ΔY, vezes 3 possibilidades que sobraram para o box de 2ΔY, né? E isso aqui me dá 12 possibilidades. E agora, esse último aqui é parecido com o primeiro, né? Por quê? Porque tem 3 partículas ali que daí se tornam indistinguíveis, né? Dentro do estado ΔY. O que pode ser distinguido? A partícula que está sozinha no outro estado, né? Lembra que partículas podem ser diferenciadas quando elas estão em estados de energia diferentes. Então, a que pode ser diferenciada é essa aqui. Então, de novo, você tem 4 possibilidades para colocar ali, né? E dentro desse estado aqui não modifica nada eu trocar elas ali dentro. Continua a mesma coisa. Então, esse aí é o número de estados degenerados. Cada um desses estados aqui corresponde então ao que a gente chama de um microestado. Então, eu tenho 4 microestados aqui, 12 microestados aqui, 12 microestados no seguinte. Portanto, quantos microestados eu tenho no total? Eu tenho 20 microestados. Então, agora a gente pode saber qual é a probabilidade de cada uma dessas divisões, né? A divisão 1, ou a 2, ou a 3. Que então me dão os rótulos ali dos macroestados. Eu posso saber qual que é a probabilidade de cada um desses macroestados aí, que eu vou chamar de PI. Então, se eu tenho 20 microestados no total e o rótulo I igual a 1 tem 4 microestados possíveis, então a minha probabilidade é 4 dividido por 20. E o seguinte me diz o quê? Que o macroestado I igual a 2 tem probabilidade 12 dividido por 20. E assim por diante. O próximo, 4 dividido por 20. Tá? Então, essas são as probabilidades de cada um. É claro, é óbvio aqui, que quem tem mais microestados tem mais probabilidade, né, de acontecer. Então, você tem maior probabilidade em qual macroestado? Nesse macroestado aqui, onde você tem uma partícula em ΔY, uma partícula em 2ΔY e 2 lá em 0. Esse aí é o macroestado com maior probabilidade de acontecer. Então, vamos deixar bem claro aqui que nós contamos os rearranjos em estados diferentes, em estados distintos de energia, mas rearranjo de partículas no mesmo estado não é contado. Tá? Por isso que dá esse número aí. Tá? Isso quer dizer, por exemplo, para deixar bem claro isso, por exemplo, eu tenho o nível de energia 0, o nível de energia ΔY, o nível de energia 2 ΔY. Deixa eu copiar esses níveis aqui, exemplificar. Então, por exemplo, eu posso rotular partículas. Por exemplo, eu posso dizer que a partícula A está no nível de energia 0. E daí eu tenho a BC lá em 2 ΔY. Isso aqui é a mesma coisa do que eu dizer que eu tenho a partícula no estado de energia 0 e a CB no estado de energia 2 ΔY. Tá? Mas isso é diferente de dizer que a partícula C está aqui em 0 e a B e a A estão lá em 2 ΔY. Ok? Então é como eu estava falando. Eu não diferencio essas partículas que estão no mesmo estado. Tá? Mas partículas que estão em estados de energia diferentes são diferenciadas. E daí, para fazer aquela probabilidade que a gente encontrou aqui, né, de cada um dos macroestados, a gente fez essa conta. Número de microestados da divisão I dividido pelo número total de microestados. Todos os microestados possíveis. Então, se eu for olhar aqui, digamos que eu estou olhando aqui, né, então, cada uma dessas possibilidades aqui de divisão de energia entre as partículas, né? Cada uma dessas aqui. Se eu pego o meu sistema e olho para ele, qual é o número de partículas esperado, por exemplo, na energia E igual a 0? Qual é o valor esperado de entes em cada estado de energia? Vou chamar aqui de N' de epsilon, vai ser definido como o número
provável de entes ou partículas, né, no estado de energia epsilon. E como é que a gente faz essa conta? Então, n' de epsilon, eu vou somar o número de partículas em cada um dos iésimos macroestados vezes a probabilidade dele. Então, esse aqui é PI, aqui é aquela probabilidade que a gente calculou, né? Então, é a probabilidade do macroestado I. Então, lá no meu exemplo, quantas partículas devemos esperar lá no estado epsilon igual a zero? Então, vamos aplicar ali aquela formulinha. Então, em epsilon igual a zero, n', vai ser igual a quê? Número de partículas em epsilon igual a zero, no rótulo I igual a 1, né? Vamos colocar aqui inteiro. Vai ficar assim, n1, epsilon igual a zero, vezes probabilidade 1, mais n2, epsilon igual a zero, probabilidade 2, mais n3, em epsilon igual a zero, probabilidade 3, né? Então vamos lá, quantas partículas tem em epsilon igual a zero lá no rótulo 1? No rótulo 1 eu tenho 3 partículas em epsilon igual a zero, né? E a probabilidade desse aí é 4 dividido por 20. Então vamos lá, 3 vezes 4, 20, mais. Agora, quantas partículas no rótulo 2, na probabilidade 2? No rótulo 2, o macroestado 2, eu tenho 2 partículas. E a probabilidade disso, 12 dividido por 20. 2 partículas, 12 dividido por 20. E, por fim, eu tenho, no rótulo 3, eu tenho uma partícula e probabilidade 4 por 20. 1 vezes 4 dividido por 20. Então, o número de entes esperado em epsilon igual a zero vai ser 2. O que faz sentido, se você olhar aqui, que no macroestado 1 nós temos 3 partículas. No macroestado 3 nós temos uma partícula. A média, mais ou menos, aí entre eles é o quê? 2 partículas, né? A gente poderia fazer um gráfico de n' de epsilon, né? Número de partículas esperado em cada estado de energia. E aqui eu coloco epsilon. Então eu teria aí divisões, né? Delta epsilon, 2 delta epsilon. Aqui, é claro, é 0, né? E aqui é 2 delta epsilon, 3 delta epsilon e assim por diante. Então a gente viu lá que em 0 meu número esperado é 2. Vamos colocar aqui 2 e aqui 1. Aí se vocês calcularem os próximos, em 1 delta epsilon vai dar 1,6 alguma coisa ali. Aí em 2 delta epsilon também vai cair aproximadamente aqui. 3 delta epsilon cai mais ou menos aqui. Ok, isso aí com um número pequeno de partículas e considerando essa divisão ali de energia. Quando a gente vai para o contínuo, ou seja, um número muito grande de partículas e a divisão de energia ali tendendo a zero, o que você vai obter aqui é uma curva desse tipo. Tá?
Então, no contínuo, onde o número de partículas é grande e a divisão de energia ali tende a zero, o número esperado de entes ou de partículas em cada estado de energia é essa equação aqui. Onde A e ε0 são constantes, a sendo indeterminado. Tá? Outra forma também de escrever isso é n de epsilon e menos alfa e elevado a menos beta epsilon. O que dá na mesma, né? Você tem aí duas constantes. Ali você tem a constante A e a constante ε0. Aqui você tem a constante alfa e a constante beta. Muito bem, então antes de continuar, vamos encontrar essa equação aqui. Como é que se obtém aí essa equação no contínuo? E é claro que essa aqui é chamada de distribuição de Boltzmann, né? Muito bem, então partindo daquela imagem que a gente fez ali antes, né, de partículas, onde cada uma pode ter uma certa quantidade de energia e onde, é claro, a energia total tem que ser mantida, a gente parte desse pressuposto aí, que você vai ter uma energia total, tá, que vai ser o somatório do número de partículas ou entes físicos aí, né, vezes a energia I, cada uma daquelas divisões de energia. Então vamos fazer isso indo de 0 até o infinito aí, né? Dependendo de quantas partículas tem, né? Em cada estado de energia. Então isso aqui é o número de partículas com energia εi, ok? Como a gente fez antes lá, né? Poderia dizer, por exemplo, eu tenho duas partículas com energia E0, duas partículas em N0, onde a energia é zero, e, sei lá, uma partícula lá na N3, que nem antes lá. Uma partícula em N3, né? Que seria 3 delta epsilon, como a gente fez antes. Isso aqui é um exemplo à parte, né? Muito bem. E o número total de partículas, ou entes físicos, vai ser o quê? É só você somar quantas partículas estão em cada um desses estados de energia, né? Somando tudo, você tem eles. E daí mais uma condição aqui é que a energia total e o número de partículas são constantes. Bom, lembra lá que a gente contou o número de microestados, né, que eram as possibilidades de mudar as partículas em cada uma daquelas caixinhas de energia? O número de microestados, isso é a análise combinatória, né? É dado por, vamos chamar de W, o número de microestados, é o número de partículas total fatorial, dividido por o número de partículas em cada um dos estados de energia. Assim por diante. Então, por exemplo, vamos voltar lá ao que a gente estava fazendo, né? Então vamos ver esse caso aqui do rótulo I igual a 1, né? Qual é o número de microestados? O número de microestados é o número de total de partículas, que a gente tinha dito que eram 4. Então coloca aí 4 fatorial, dividido número de partículas no estado epsilon igual a 0, né? Que é o N0, são 3 partículas ali. Vezes agora, não tem nada no estado delta E, que seria o estado 1, né? Não tem nada no estado 2, tem uma partícula com 3 delta epsilon, então é uma ali, com 3 delta epsilon. Então o número de microestados é quanto? 4 vezes 3 fatorial, divide por 3 fatorial. 1 fatorial é 1 mesmo, né? Então você pode cortar isso aqui. Obviamente isso aqui vai dar 4. Então você tem 4 microestados. É exatamente o que a gente tinha contado antes ali, né? 4 microestados. Vamos fazer mais um aqui só para ter certeza que está dando certo. Vamos ver o segundo rótulo ali. 2. Então, quanto eu tenho ainda tenho 4 partículas no total. E daí aqui eu tenho 2 partículas no estado 0, 2 fatorial, uma no estado 1
e uma no estado 2. Então isso aqui a gente pode fazer 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, né? 2 fatorial, aqui é 1 vezes 1. Então é claro que vai dar 12. 12 microestados. E de novo, tinha dado certo lá a nossa contagem. Então agora a gente tem um modo aí universal, né, de calcular número de microestados para cada um daqueles rótulos, para cada uma das possibilidades de divisão de energia. Okay? Agora, como a gente está indo aí para um número muito grande de partículas, né, e a gente está indo para o contínuo, então a gente espera que quando o sistema está em equilíbrio, que a maior probabilidade, obviamente, vai ser do macroestado que tiver o maior número de microestados. Lembra que a gente falou isso agora há pouco aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá. Ó, essa aqui é a probabilidade do primeiro macroestado, né, 4 por 20. Essa aqui é 4 por 20 é do último. Quem tem maior número de microestados, né, que é 12, tem maior, obviamente, probabilidade de acontecer. Então, eu no meu sistema ali, indo para o contínuo, com um grande número de partículas e energia no contínuo, então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar pela distribuição que maximiza o número de microestados. E para maximizar, o que a gente faz? A gente quer encontrar o máximo, né, dessa função, a gente deriva ela e iguala a zero, né, para procurar o máximo. Só que é melhor a gente fazer não a função de microestados, mas o logaritmo dela. Então a gente vai maximizar essa função aqui, ln de w. Então vou preparar ela antes. Então se é ln de w, é ln de n fatorial, usando aí propriedades logarítmicas, né? Então vai dar menos ln de n0 fatorial, n1 fatorial, e assim por diante. Então isso aqui fica ln de w igual a ln de n fatorial, menos, aí o que é isso aqui? Isso aqui eu estou somando, né? É ln de n0 fatorial mais ln de n1 fatorial e assim por diante, né? Então eu posso simplesmente dizer que isso aí é uma soma. Daí aqui a gente vai usar a aproximação de Stirling. Vamos colocar aqui a aproximação para aquele logaritmo de n fatorial. Por isso que é melhor usar logaritmo nesse caso. A aproximação de Stirling basicamente diz que ln de n fatorial é aproximadamente igual a n ln de n menos n. Essa aqui que é a aproximação, né, para tirar daquele fatorial. Essa aproximação aí, na verdade, é fácil de encontrar. Você pega aqui, ó, ln de n fatorial é igual ao que? Ln de n vezes n menos 1 vezes n menos 2, e isso vai indo até chegar em 1, né? Quantos termos você tem aqui? Você tem n termos. Sai de n e chega em 1. Né? Então você pode escrever isso como somatório, vou colocar j igual a 1 até n, ln de j. Né? De novo, usando ali a propriedade logaritmo, né, que essas multiplicações aqui dá soma de logaritmos, né? Então aqui vai dar ln de n mais ln de n menos 1 mais ln de n menos 2 até chegar em 1. Você pode reordenar esses termos, colocar aqui para baixo, e daria o que? Ln de 1 mais ln de 2 mais até o final. Eu só inverti aqui a ordem para seguir a ordem de um somatório, mais ln de n.
Ok? Então, no final das contas, ln de n fatorial é esse somatório. Agora, esse somatório a gente pode aproximar, se o n for bem grande, né? A gente pode aproximar para uma integral. Vamos chamar de ln de x dx, indo de 1 até n. E daí, é claro, essa integral dá para resolver, né? Fica x ln de x menos x. Isso indo de 1 até n. Aí, finalmente, a gente encontra aquilo lá, né? É n, ln de n, menos n. E ainda teria mais um termo aqui, né? Fica mais 1 aqui. Só que como isso aí é muito grande, esse mais 1 a gente pode tirar da jogada e aproximar n, ln de n, menos n. Ok, então essa aí é a aproximação de Stirling. A gente está usando ali em cima. Então vamos pegar aqui esse termo, tá? E jogar a aproximação de Stirling nele. Então isso aí vai ficar o quê? N ln de n menos n. Daí menos somatório igual a zero a infinito. Vamos abrir aqui assim. Ni ln de ni menos ni. Agora olha só. Eu vou reordenar aqui, vai ficar n ln de n menos somatório de ni ln de ni. Daí sobrou o quê? Menos nzão aqui. Menos. Só que esse menos com esse menos ele dá mais, né? Então, mais somatório de igual a zero até infinito de ni. Isso aqui dá zero, né? Porque somatório das partículas em cada um dos estados vai dar o quê? Vai dar o número total de partículas, que é n. Então dá zero. Então sobrou. Muito bem, agora a gente vai buscar o máximo, né, de número de microestados, então vamos diferenciar. Agora, esse primeiro termo aqui dá zero, porque n é constante, né, o número de partículas não muda, número total, eu quero dizer. Sobrou então aquele outro lá, então vai dar menos somatório. Então, derivado em relação a ni, então em relação a ni, né, o primeiro vai dar 1 vezes ln de ni, mais ni, daí a derivada de ln dá o que? 1 sobre ni, e claro, vezes dni. Estou fazendo aqui uma derivada implícita, né? Vamos reorganizar aqui, então vai dar ni sobre ni, dá 1, mais ln de ni, dni. Agora, esse primeiro termo aqui do somatório, que é 1, isso aqui vai dar o quê? Somatório de 1, né? Daí vezes dni, tá? Então, vou tirar esse 1 aqui e deixar só somatório de dni. Se você somar todos os dni's aí, você tem dn, né? Só que, de novo, o n é constante, então isso aqui é zero. Portanto, vai ficar ln de w, a derivada de ln de w é igual a menos somatório de ln de ni dni. Vamos colocar de novo aqui o índice indo de 1 até o infinito. Muito bem, agora para maximizar isso aí, a gente vai usar a técnica chamada multiplicadores de Lagrange. Então a gente parte disso aqui, ó. A gente sabe que a energia total ela não varia, né? Ela é constante. Então isso aqui é igual a zero. Mas como a gente encontra essa energia total? Somando a energia vezes aí o número de partículas em cada estado.
Isso aqui tem que dar zero. E como a gente já falou antes ali, o número de partículas também não varia. Então isso aqui também é igual a zero. Como é que a gente encontra isso aí? É o número de partículas em cada estado. Isso aqui tem que dar zero. Okay? Então, como esses somatórios aí são zero, a gente pode somar aquele termo ali e não vai mudar nada, né? Então fica, eu posso dizer que dln de W é igual a menos somatório de ln de ni, dni, menos, vamos dar o nome do parâmetro alfa, dni, menos, vamos chamar agora o parâmetro beta, epsilon dni. Então beta está relacionado a divisão de energia e alfa está relacionado ao número de partículas. Então todo aquele termo ali tem que ser igual a zero, né? Todos esses somatórios aqui tem que ser igual a zero. Ok? Eu posso reescrever isso, né? Vou colocar o negativo para fora, somatório aqui, e digo então que ln de ni mais alfa mais beta é epsilon i, aí vezes dni, que é comum a todos eles, né? Isso aí tudo é igual a zero, ok? Mas para cada um desses iésimo termos aí, né? Aliás, para o somatório disso tudo ser igual a zero, cada iésimo termo tem que ser zero. Portanto, eu posso dizer que o logaritmo de ni mais alfa mais beta epsilon i é igual a zero. Ou seja, logaritmo de ni é igual a menos alfa menos beta epsilon i, ou ni é igual a e elevado a menos alfa vezes e menos beta epsilon i. E essa aqui então é a distribuição de Boltzmann. Como a gente já tinha falado antes, né?